Olá pessoal, como prometido no Instagram, vai sair o meu vídeo sobre CDB. Eu quero passar aqui para vocês, desde o início, para quem é iniciante na área de investimento e ainda não investe em CDB, ou até está parado o dinheiro na conta corrente, na conta poupança, e quer começar a ver rendimento nesses valores, tá? Eu quero trazer de uma forma bem didática para quem é bem leigo no assunto. Então eu vou começar falando sobre o que o CDB é atrelado, que é o CDI. Quem está fora do meio, eu vim da área bancária, eu trabalhava em banco, então era muito comum falar em CDB, CDI, mas eu sei que para quem não é da área, quem não tem familiaridade com o investimento, pode ser um bicho de sete cabeças ouvir falar de qualquer coisa, atrelado, índice e tudo mais. Então a gente vai começar a falar sobre o CDI. O que é o CDI? O CDI é um título de dívida de instituição financeira. Você sabia que os bancos emprestam dinheiro entre eles? E isso é feito diariamente, para a questão de fechamento de caixa das instituições. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe, só quero que você entenda o que é o CDI. O CDI é essa taxa, ele mensura essas mudanças de valores entre um banco e outro. Isso ele gera uma taxa, um valor numérico, um percentual diariamente. Isso é o que a gente chama de CDI. E a esse CDI que o CDB é atrelado. Então, quando você vai fazer uma aplicação de CDB, o CDB ele é atrelado ao índice CDI. O índice CDI ele é o mesmo para todos os bancos e é mensurado diariamente. Porém, cada banco pode vender um CDB de valores diferentes. Por quê? Ele pode te vender um CDB que paga 100% da taxa CDI, ou seja, ele paga exatamente o que está o CDI na data de hoje, ou ele pode pagar 90%, 110%, 120%, e é aí que você precisa ficar atento na hora de fazer o seu investimento. Um CDB que paga 90% do CDI, ele é totalmente inviável, ele vai estar te remunerando muito baixo. Dependendo da situação do mercado, em alguns casos, até se torna um pouco comum os CDBs caírem e a faixa de percentual está nessa casa, 90%, 98%, 100%. Só porque hoje, principalmente com os bancos digitais, vocês vão ver muitos CDBs que pagam um percentual muito maior, 120%, 130% do CDI. Isso significa que o percentual que vai render do seu dinheiro aplicado no CDB vai render mais. 130% vai render mais do que o que rende 100%, que rende mais do que o que rende 90%. Porém, aí entra um outro detalhe para você prestar bastante atenção na hora de fazer o seu investimento: o tempo de permanência. Normalmente, os investimentos de CDB que oferecem taxa de remuneração acima de 100% tendem a ter prazo de permanência, que variam aí de 30 dias até 5 anos. Então, se você está montando uma carteira de investimento para reserva de emergência, fique atento ao prazo de permanência do seu CDB, porque se ele tem prazo de permanência, mesmo que de 30 dias, ele não vai funcionar como uma reserva de emergência. Você pode ter uma emergência em menos de 30 dias e não conseguir resgatar esse dinheiro. Agora, se você tem um horizonte de investimento de longo prazo, consegue deixar aquela parte que você está investindo para 3 anos, 2 anos, 5 anos, o ideal é, dentro do CDB, procurar sim os CDBs que têm remuneração maiores, porque pode acontecer de ter CDB com 100% de rendimento e ainda assim ter prazos de permanência longos, então não faz sentido. Procure um CDB para curto prazo com maior percentual do CDI, e principalmente, se você vai investir para longo prazo, os que têm percentual ainda maior, porque você vai estar deixando aquele dinheiro para o banco utilizar por mais tempo, você não vai conseguir resgatar antes. Então, cabe a você escolher um CDB que o banco vai te remunerar melhor. Agora, nesse sentido, quando você vai investir um CDB dentro de um banco, inclusive a gente vai fazer juntos aqui no Nubank, tá? Eu vou investir no Nubank junto com vocês, no próprio Nubank. Mas se vocês têm um Nuinvest ou alguma corretora, provavelmente a corretora vai oferecer CDBs de outros bancos, não somente do próprio banco que ela pertence, porque é onde ela consegue te dar uma carteira maior de investimentos, onde você tem mais acesso a outros tipos de investimento pelas corretoras. Então é normal, tá? Você investir em um banco com o CDB atrelado a outro banco. Aí atente-se ao risco, porque quanto maior é o risco, normalmente é porque é um banco novo, é um banco digital, um banco que não é muito conhecido, ele vai remunerar melhor por ele ter mais risco. Quanto maior o risco, maior a chance de retorno. Em relação ao risco, tem muitas pessoas que me perguntam nas mentorias se é seguro investir em um CDB de um banco digital, por exemplo. E aí, o que entra em questão? Os CDBs, geralmente, eles são atrelados ao FGC,
que é um fundo garantidor de crédito. O FGC, ele é como se fosse um seguro, então todo o valor que a gente deposita lá num banco, obrigatoriamente eles têm que reservar uma parte desse valor para compor esse fundo. Se o banco que você investiu no CDB quebrar, você tem direito a 250 mil de volta por CPF, tá? Então isso é na pessoa física. Então vamos dizer que você investiu 500 mil em um único banco, você está se arriscando, porque se o banco quebrar, você vai ter direito a 250. Então se você tem esse montante e quer resolver investir só em CDB, diversifique os bancos. Invista mesmo que numa mesma corretora, mas visualize bancos diferentes e diversifique esse valor, limitando até os 250 mil para você contar com um fundo garantidor de crédito e ainda assim se certifique na hora de efetivar o investimento se realmente está atrelado a um banco credenciado pelo FGC. Eu sei que essas siglas assustam para quem está fora, quem não investe ainda, talvez você ache que é mais fácil investir na poupança, mas não, tá? Tem um outro detalhe que entra no CDB que não existe na poupança, que é o imposto de renda. Você paga imposto de renda conforme o prazo de permanência, ele vai decrescendo o percentual conforme o tempo que você tem o CDB investido. Só que mesmo comparando com o imposto de renda, principalmente porque o CDB ele rende todos os dias, ele ainda é mais rentável que a poupança, porque a poupança leva 30 dias para ter um primeiro rendimento. Então, se você coloca o seu dinheiro lá na poupança, hoje vai levar 30 dias para você ver esse dinheiro movimentando. No CDB não, você vai colocar hoje, você já consegue ver a movimentação dele nos próximos dias. A taxa básica de juros, que é a Selic, o CDI, ele acompanha a Selic, ele tem uma taxa bem parecida com a Selic. Para facilitar o seu entendimento, nós vamos investir juntos. Então me acompanha, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui no Nubank e nós vamos fazer uma aplicação de CDB juntos para você ver na prática como que funciona a análise e entender essa questão de FGC, percentual do CDI e até do imposto de renda. A gente vai dar uma olhadinha também junto. Já com o aplicativo do Nubank aberto, eu vou mostrar para vocês desde o início, porque eu fiquei um tempo sem usar essa conta e estou sem o API, a análise do perfil do investidor preenchida. Então a gente vai preencher juntos. Eu acho o Nubank bem didático, ele explica bem cada fase. Na aba Investimentos, ao clicar aqui em Explorar, ele já me solicitou para preencher o API, que é a análise do perfil do investidor. São 3 perguntinhas. Você vai responder se você ainda não tem respondido, para você poder ter acesso a todos os produtos de investimentos. São perguntas bem básicas sobre seu conhecimento e horizonte de tempo para manter o valor investido. Agora, com acesso aos produtos de investimento, note que na aba superior, nós temos vários CDBs de outros bancos. Nessa parte roxinha ali, você consegue perceber que embaixo ele tem qual é o banco emissor do CDB. Então, nós temos o percentual que ele rende do CDI e qual é o banco emissor. Eu vou abrir essa primeira opção para nós darmos uma olhada juntos. Note que o valor mínimo para investimento é R$100, ele rende 105% do CDI, possui FGC e ali ele já diz a alíquota do imposto de renda. Você pode ver uma explicação detalhada do que é o CDB no próprio investimento do Nubank. Nem todos os bancos são assim. Caso você utilize outro banco, pode também se basear nas informações que você já conhece, que você já vem estudando para fazer as análises do seu CDB. Sobre as taxas, dificilmente você vai encontrar um CDB com taxa de corretagem. A taxa de corretagem é um valor que o banco cobraria para você colocar o dinheiro no investimento. Não é comum ver isso no CDB, mas atente e certifique de que não retém realmente essa taxa. Quanto ao imposto de renda, você vai pagar a alíquota máxima se realmente manter o valor aplicado por apenas 6 meses. Após 6 meses, o valor vai decrescendo. Você também paga IOF, que é um imposto sobre a operação financeira, se resgatar com menos de 30 dias. Lembrando que essas taxas cobram apenas sobre o que rendeu, você nunca vai perder nas taxas o valor que você aplicou. Aqui eu detalhei também o banco emissor, esse caso é o PagBank, ele vai ter essas informações, precisa ter essa informação de qual é o banco emissor do CDB. E a informação do FGC, aqui no Nubank ele também detalha o que é o FGC, aquele 250 mil que nós já conversamos. O Nubank e outros bancos têm a promessa de que o dinheiro mesmo na conta rende, mas atente-se de que você está aderindo a algum produto de investimento por trás disso. Por exemplo, no caso do Nubank existem as caixinhas. Ao clicar em investir, você pode escolher tanto as caixinhas como outros investimentos. Eu vim explorar produtos e selecionei criar caixinhas. Comece a guardar. Aqui nós vamos
esmiuçar as caixinhas e ver quais são os produtos que tem realmente nas caixinhas. Eu notei que alguns oferecem até fundos, mas eu quero mostrar para vocês apenas CDB. Note que nas caixinhas o valor mínimo para investimento é de R$1, então ele tem fácil acesso, caso você ainda não tenha um montante acumulado. Você pode escolher a caixinha que quiser e até renomear. Eu escolhi a reserva de emergência porque ela atende ao que eu quero realmente mostrar, CDB de resgate imediato. Note que talvez ele vai aparecer com a informação de liquidez. Liquidez diária significa que você consegue resgatar o dinheiro todos os dias, a partir da aplicação. Eu abri uma outra opção com um prazo mais longo para mostrar a questão do imposto de renda. Esse aqui fica com 2 anos de vencimento após a data de aplicação. Eu estou em maio de 2025, vencimento em maio de 2027, a alíquota de imposto de renda ela já desce para 15% sobre o que render. Quando o dinheiro já está investido, ele não aparece mais no seu saldo. Caso você precise resgatar, precise utilizar um valor que está disponível por liquidez diária, é só ir no ícone Investimentos e aderir ao resgate. Eu vi que no Nubank tem a opção de pedir resgate de títulos com vencimentos futuros, mas isso não é regra. Verifique com o seu banco essa possibilidade, ou seu investimento pode ter resgate automático apenas no vencimento. Essa é a tabela do imposto de renda sobre o rendimento do CDB para você entender melhor. Quanto mais tempo seu dinheiro ficar aplicado, a alíquota é menor. Então ela começa com 22,5%, mas ela pode chegar a 15%. Lembre-se que a poupança leva 30 dias para começar a render. O CDB já começa a render ao dia seguinte da aplicação.